Grande Deus e Pai Celestial, em Tuas mãos nos entregamos mais uma vez, para que assim sejamos, Senhor Deus, ricamente abençoados. Que o Senhor possa, meu Deus, pela Sua graça, pela Sua misericórdia, falar através de Sua palavra. Usa-me, ó Senhor, como instrumento. Faça de mim apenas um transmissor da Sua palavra. Que seja, ó Deus, o Teu Espírito Santo falando em cada coração. Seja Tu, Senhor Deus, operando o Seu querer, segundo as nossas necessidades. E que possamos, ó Deus, pela Sua graça e misericórdia, sermos enriquecidos com Seu grande amor, com a Sua força sobrenatural, com o Seu poder vivificador. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa, ó Deus, tomar o controle de cada irmão, de cada irmã, de cada alma, e da minha vida, do meu ser, do meu espírito, e governar-nos, ó Deus, completamente. Queremos ser, Senhor Deus, liderados pelo Seu Espírito. O Espírito Santo de Deus possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, derramar as copiosas bênçãos do Senhor em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Josué capítulo 24, versículo 14 em diante, está escrito: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos. Que Deus abençoe a leitura de Sua palavra. A voz do Senhor está em Sua palavra. Glória a Deus. Nós encontramos nessa escritura que o povo de Israel, eles tinham assim uma inclinação a servir a Deus estranho. E nós observamos que foi mais difícil tirar o Egito do povo do que o povo do Egito. Eles, a sua maioria, quando saíram do Egito e entraram no deserto, por ordem de Deus, guiados pela coluna de fogo, com um profeta na liderança, o profeta Moisés. Mas aquele povo, em sua maioria, eles trouxeram uma bagagem do Egito. Porque quando o povo saiu do Egito, a palavra de Deus diz que saíram uma multidão mista, quer dizer, uma mistura de gente.
Então, israelita verdadeiro foi muito pouco, pouquíssimo. E Deus suportou aquele povo por 40 anos no deserto, os seus costumes, as suas rebeldias, as suas desobediências, suas murmurações, suas queixas e as suas idolatria. Deus é um Deus cheio de misericórdia. Deus é um Deus longânimo. Porque Deus, ele diz a palavra, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia. Mas é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender e cheguem ao conhecimento da verdade. Então nós, nesta noite, nós devemos servir ao Senhor, unicamente ao Senhor. Se tiver alguma coisa que está em nossos corações, tomando o lugar de Deus, nós devemos tirar isso. Porque tudo que toma o primeiro lugar, antes de Deus, é uma idolatria. E nós não queremos ser achados desta forma. Nós queremos ser achados agradando ao Senhor. Eu creio que é o desejo de cada irmão, de cada irmã, de cada filho, de cada filha de Deus. Nós estamos lutando uma batalha. A palavra de Deus nos mostra que nós, se queremos ser vencedor, nós temos que lutar. Porque a palavra de Deus nos mostra que sem luta não há vitória. Nós devemos lutar. A palavra de Deus diz: ao que vencer, Deus nos dará esta promessa: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É a promessa para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nessa mensagem, o conflito entre Deus e Satanás. Conflito. E nós, meus irmãos, estamos também batalhando contra o diabo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra Satanás, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E Deus nos deu todas as armaduras. Deus nos tem dado. Deus tem nos dado o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, os pés calçados na preparação do Evangelho da paz e a espada do Espírito. Se alguém está desarmado para a guerra, isso não é um problema de Deus, é um problema seu, porque Deus nos deu. Então, basta nós nos equipar, porque isso está no alcance de todos aqueles que crê. Isso não está no alcance daqueles que não crê, dos incrédulos jamais. Os incrédulos, os manufaturados, jamais estarão guarnecidos, jamais. Mas os verdadeiros crentes, os crentes genuínos,
que têm tomado Deus em sua palavra, eles estão todos equipados com todas as armaduras de Deus. E esta armadura de Deus, elas são sobrenaturais, elas não é naturais. São sobrenaturais. A maior arma que Deus pode dar a nós é a sua palavra. A sua palavra. O Senhor Jesus Cristo, quando encontrou com o diabo, ele não usou os seus poderosos dons que ele tinha. Ele fez uso da palavra. E ele era a palavra e é a palavra. Mas ele usou a palavra para derrotar o diabo. Quando o diabo o atacou, ele disse: está escrito. Deus disse para Satanás: está escrito. Muito embora Satanás também citou alguma parte das Escrituras, mas o Senhor Jesus Cristo o resistiu com o que está escrito. E nós também, com toda certeza, resistiremos ao diabo com aquilo que está escrito. Não intelectualmente, mas pelo poder do Espírito Santo, o autor desta palavra. Então, meus irmãos, nesta mensagem, Deus sabia que este grande combate estava se aproximando. Grande combate. Irmão, Satanás não brinca em serviço. Nós temos que ter isso na nossa consciência. Nós temos que saber que o diabo não está brincando de ser diabo. Tem muita gente brincando de ser crente. Mas o diabo não brinca de ser diabo, não. Ele está levando o seu trabalho a sério. E nós, como filhos e filhas de Deus, como ministros do Evangelho, noiva de Cristo, nós temos que levar isso a sério. Cristianismo não é brincadeira, não é um teatro. Não é sermos um comediante. Não. O profeta de Deus nos ensina: Judas brincou de ser crente. Judas Iscariote brincou de ser crente. Mas a hora dele chegou, por brincar de ser crente. E muitos estão brincando de ser crente. O diabo não está brincando em serviço. Se ele puder te dar uma rasteira, ele te dará uma rasteira. E se Satanás puder te dar um tiro na testa, ele não vai te dar no pé, não. Nós temos que saber. Eu estou usando uma expressão, mas isso tem um sentido espiritual, porque o natural tipifica o espiritual. Então, meus irmãos, nós temos que levar as coisas de Deus a sério. Nós não podemos vir à igreja simplesmente para cumprir um dever religioso, ou porque não temos aonde ir. Então vamos lá, não tem para onde ir e tal, eu vou lá na igreja. Não é isto. Nós devemos vir à igreja porque amamos a Deus e sua palavra. E temos o desejo de estar em adoração a Deus, dando glória a Deus, porque Deus quer ser glorificado. O Senhor Jesus Cristo, ele deseja de ser glorificado. Então nós devemos dar glória a Deus, de coração. E isto cria em nós uma força, quando nós fazemos isto com sinceridade. Porque a palavra de Deus nos mostra que nós devemos servir a Deus com sinceridade. Deus sabia que este grande combate estava se aproximando. E Deus está nos treinando, Deus está nos equipando, porque cedo ou mais tarde, cada um de nós vai encontrar com o diabo. O profeta de Deus ensina isso. Você vai encontrar com ele.
cedo ou mais tarde, no seu trabalho, no seu lar, na sua casa, na rua. Então, Deus sabia que este grande combate estava se aproximando entre o certo e o errado. O Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, nós temos conhecimento que o ministério do Senhor Jesus Cristo foi de 3 anos e 6 meses, não foi? Ele pregou. 3 anos e 6 meses foi o ministério do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a primeira parte das 70 semanas de Daniel. E o diabo estava lá. Judas Iscariote estava lá na congregação. E era um apóstolo. E só o Senhor Jesus Cristo sabia que ele era um diabo. Os demais apóstolos não sabiam. Mas ninguém pode enganar a Deus. Não é verdade? Você acha que alguém pode enganar a Deus? Tem gente que pensa que pode enganar a Deus. Você pode enganar, nós, às vezes, né? Nem sempre também. Ninguém vai enganar ninguém toda a vida. Cedo ou mais tarde, nós vamos ter que mostrar o que somos. Deus vai colocar cada um diante de um desafio, diante de uma prova, para nós mostrar na realidade quem somos. Se somos crentes verdadeiros, ou se nós somos crentes intelectuais. Então, e ele sabia que o inimigo iria fazer. Ele sabia exatamente como equipar o seu povo. Então, se observarmos, a primeira coisa com a qual Deus equipou os seus filhos, sendo infinito, Deus é infinito. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabia o que era necessário para derrotar Satanás. A qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer parte, em quaisquer circunstância. Agora, ele não disse, eu lhe darei algo aqui, e depois, alguns anos mais tarde, é melhor eu pensar em algo melhor para lhes dar. E após alguns anos mais tarde, Deus não faz isto. Deus não melhora seus planos. Como nós, no serviço militar, o velho arco e flechas, e marreta, o martelo, para quebrar pedras. Então, o seguinte foi, depois do arco de flecha, veio o mosquete, e depois do mosquete vieram os rifles. E agora, as armas atômicas. Hoje nós temos mísseis, bombas atômicas, e essas armas que pode, dentro de poucos minutos, destruir praticamente quase o país inteiro. Então, as nações estão todas armadas até os dentes. Então, mas Deus, no princípio, deu a seus filhos a arma atômica, a bomba atômica, porque Ele é o Deus infinito. Vendo que haveria um conflito e que haveria uma batalha, Deus equipou os seus filhos com um tipo certo de munição. O tipo certo de ataque, um tipo certo de qualquer coisa que eles necessitassem. E isto os varreria, desde lá do Éden até o arrebatamento. O que era isto? A palavra. A palavra é isto que derrota Satanás, é a palavra de Deus. Satanás não suporta a palavra.
e nem seus filhos também suportará a palavra, quando ela é pregada na unção do Espírito Santo. Ela o derrotará em qualquer parte, em qualquer lugar. A palavra de Deus sempre derrotará o diabo, derrotará a enfermidade, derrotará os demônios, em qualquer lugar, em qualquer parte, aonde quer que esteja. Esta palavra, a palavra de Deus, vivificada pelo Espírito Santo, derrotará o diabo e os demônios, derrotará a enfermidade, destruirá a enfermidade. Porque Isaías 53, verso 4, tem o mesmo poder quando Isaías, o profeta de Deus, pregou ali há milhares de anos. Pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, cada um de nós fomos sarados, curados. Você pode pegar essa escritura com fé em seu coração e tacar na cara do diabo, e aquela enfermidade terá que sair. Glória a Deus. Mas isso tem que ser com fé. Fé na palavra de Deus. O profeta chega dizendo na mensagem: a maior batalha jamais pelejada, que a fé verdadeira, genuína, é a bomba atômica de Deus. Você derrotará o diabo lá no seu terreno, sem precisar de ir lá. Glória a Deus. E o diabo já está sendo repreendido. Satanás já está sendo destruído, todo o espírito, através da palavra de Deus. Glória a Deus. Satanás não pode suportar a palavra. Porque quando Deus fala a sua palavra, os demônios estremecem. Eles podem até crer que há um só Deus. A Bíblia diz que se você crê que há um só Deus, faz bem. Até o diabo crê, mas estremece. Glória a Deus. Ele crê que há um só Deus. O diabo crê em um só Deus. E ele oferece a doutrina da Trindade para aqueles que são incrédulos. Porque Satanás, ele só perverte. Ele é um pervertedor daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou. Mas a noiva de Cristo não será pervertida. A noiva de Cristo viverá na retidão de sua palavra. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós cremos no que é verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ninguém pode nos perverter. Jamais nós creremos em algo que não condiz com toda a palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós encontramos Jesus na terra, apenas para provar que este era o melhor equipamento. Quando Satanás chegou para um combate mão a mão com Jesus, ele nunca usou apenas o seu poder para atar as suas mãos. Ele somente tomou a mesma arma que deu no jardim do Éden, sua palavra. Disse: está escrito, está escrito. E ele nocauteou Satanás para fora do ringue com ela. Isto mesmo, porque ela é o melhor de Deus, a sua palavra. Se Eva e Adão permanecessem firmes na palavra de Deus, eles não cairiam. Porque Deus deu a ele a palavra, lá no jardim do Éden. E não foi a palavra escrita, não. Deus deu a ele a palavra falada. Deus falou com Adão e com Eva. Verbalmente, eles tinham a palavra verbalmente, porque naquela época não existia um livro chamado Bíblia aqui na terra, mas esta palavra, ela permanece eternamente no céu. Glória a Deus. Antes de escrever esta Bíblia e ela se tornar um livro,
Esta palavra, ela é eterna, ela permanece no céu. Glória a Deus. Deus é a palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nocauteou para fora do ringue com ela, com a palavra. Veja, onde isto está, não é apenas para um ou dois em uma igreja, é para cada um de nós. Cada crente tem o direito de tomar esta palavra e lutar com o inimigo em qualquer parte que você o encontrar. Glória a Deus. Em qualquer parte que você se encontrar com o inimigo, a palavra é o que você tem que usar. E Jesus provou isso quando ele veio. Então ele equipou seus filhos com a palavra, pois era a proteção deles contra o inimigo. Quando a completa guerra chegar e as batalhas estiverem em ordem para lutar, então há somente uma coisa que o verdadeiro soldado pode usar, um verdadeiro soldado cristão, isto é o assim diz o Senhor. Sai imediatamente dali e se encontra com o inimigo, com a segurança de que nada pode nos atingir. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Esta é a promessa para todo filho e filha de Deus, que está escondido em Cristo, debaixo da proteção divina. Glória a Deus. Satanás no Éden, quando ele fez os seus primeiros ataques, ao atacar uma pessoa, sabia que os filhos de Deus eram fortificados com esta palavra. Satanás atacou a palavra. Ele jamais atacou o ser. Ele atacou primeiramente a palavra. Esta é a tática do diabo, é atacar a palavra. Mas a palavra de Deus sempre o derrotará. Glória a Deus. E nós estamos na palavra, em Cristo Jesus. Satanás será derrotado todas as vezes. Glória a Deus, porque Satanás já foi derrotado no Calvário. Ali foi a sua espinha dorsal quebrada pelo poder da cruz do Calvário. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Satanás tentou atacar a palavra no jardim do Éden. Ele tinha que ter algo para poder usar. Para o ser humano que parecesse melhor do que aquela palavra. Ele tinha que ter algo que parecesse melhor ao ser humano do que a palavra. E você sabe o que ele usou? O raciocínio. Satanás sempre usa o raciocínio. Exatamente como diríamos, o senso comum, a lógica, e assim por diante. Então, foi isto que ele usou. E ele foi bem sucedido. Então, foi isso que ele usou, o tempo todo. Mas Deus não pode dar nada mais a não ser a sua palavra. Glória a Deus, porque foi isto que ele escolheu primeiro. E quando Deus toma uma decisão, sempre terá que permanecer daquela maneira. Deus, ele tem nos prometido a palavra de Deus sendo recebida em nossos corações, crida em nossos corações. Nós todos, como filhos e filhas de Deus, temos que estar em total vigilância, porque Satanás, ele faz de nós fator surpresa. Ele quer te pegar de surpresa e nós temos que estar em vigilância. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Foi uma advertência. Nós devemos orar e vigiar. Estar em vigilância. Se nós estivermos em espírito de oração, nós estamos em vigilância. Mas se nós se distrair
é aonde Satanás pode nos pegar. Porque ele não te dará uma trégua. E se nós, diz o profeta, não estamos sendo atacados pelo diabo, é porque ele já nos pegou. Diz o profeta de Deus. Porque ele não vai te dar uma trégua. Mas Deus prometeu estar conosco. Glória a Deus. Lamentavelmente, muitos estão sendo enganados por Satanás, porque o diabo, ele é tremendamente religioso. Já foi o tempo que Satanás, ele atacava fisicamente. Hoje, a tática do diabo, ele mudou a sua tática. Nos tempos passados, nas eras passadas, ele usava os religiosos para jogar os cristãos nas covas dos leões, na fornalha ardente, para fazer os irmãos negar o Senhor. Era um ataque físico. Mas Satanás, ele mudou a sua tática. Ele, nas eras negras, na chamada Santa Inquisição, ele jogou muitos cristãos nas covas dos leões, na fogueira, e todo tipo de tortura física. Muitos cristãos foram devorados por leões nas arenas. Está registrado na história. 68 milhões de cristãos foram mortos por Roma, pelos romanos, pela Igreja Católica Romana, só os que foram registrados. Se não fosse tomar em conta os demais, chega a 100 milhões de cristãos. Por isso que a palavra de Deus diz que aquela mulher, Apocalipse 17, está embriagada com o sangue dos santos. Que ela bebeu tanto sangue dos cristãos que ficou embriagada. Tanto matar cristãos, porque não concordava com seus credos, com as suas doutrinas fornicárias. Sistema religioso. Apocalipse 17, nós sabemos que fala da grande prostituta. Prostituta religiosa. Então, meus irmãos, mas Deus não pode dar nada mais a não ser a sua palavra, porque foi isto que ele escolheu primeiro. Quando Deus toma uma decisão, sempre terá que permanecer daquela maneira. Satanás tomou o raciocínio, pegou o raciocínio e atacou a palavra, e tirou Eva do caminho, através do raciocínio. Isto é verdade, através do raciocínio humano. Nunca tente raciocinar a palavra, porque Satanás usa o raciocínio, usa o seu intelecto para raciocinar a palavra. Deus não trabalha no raciocínio, Deus trabalha no coração. O diabo trabalha na cabeça, mas Deus trabalha no coração. Agora, a única maneira que ela teve que descrer da palavra de Deus, teve que haver um atrativo. E Satanás sabe como deixar o raciocínio atrativo. Então a pessoa recebe uma atração através do raciocínio. Isto tem que atrair. Primeiro você tem que receber uma atração. Ser atraído. E o pecado é bastante atraente. Existe apenas um pecado. E este pecado é a incredulidade.
Então, é bastante atraente. Satanás deixa o pecado tão atraente para você. Por isso que a palavra de Deus diz, através do apóstolo Tiago, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus a ninguém tenta. Cada um, ele é tentado e atraído, engoldado pelas suas próprias concupiscências. E havendo a concupiscência dado à luz ao pecado, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Então você recebe uma atração. E você alimenta aquela atração, você é engodado, alimentando aquela atração. E aquilo vai criando na pessoa uma fortaleza, porque ele alimentou aquilo. Quando nós alimentamos com a palavra de Deus, nós vai ficando forte espiritualmente. E a carne vai enfraquecendo. E Satanás vai regredindo. Mas se nós alimentamos a carne é que vai ficando forte. E você vai deixando, vai dando lugar àquela atração, engodando aquilo, alimentando, e aquilo vai criando força. E quando você cair em si, você já não consegue mais, porque você alimentou. Então nós devemos alimentarmos da palavra. Então, quando nós nos alimentamos da palavra, então nós seremos fortalecidos. E a palavra de Deus diz, nós devemos nos fortalecer no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos, meus irmãos, sendo fortificados, fortalecidos por esta palavra. Se nós queremos estar forte espiritualmente, nós devemos se alimentar da palavra de Deus. Um cristão verdadeiro, fortalecido, diz o profeta na mensagem de comunhão, ele lê a sua Bíblia todos os dias. Ele tem comunhão com Deus todos os dias. Ele se alimenta da palavra todos os dias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe mais e mais. Nós vamos ficar por aqui. Eu creio que Deus falou em nossos corações através da mensagem. Glória a Deus. Deus abençoe meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.